8h07, 21 graus, boa noite Passo Fundo, boa noite região. Hoje, terça-feira, 1º de abril de 2025. A partir de agora, o Emoção afeta o comportamento. Telefones liberados 2104-1616, 2104-1615, 3045-4022 ou 3045-5022. O torpedo para você mandar mensagem SMS 991629923 e o WhatsApp 991629943. Fique à vontade para participar nesta terça-feira. Doutor Érico, boa noite. Boa noite, Tibola. Boa noite, pessoal de casa que nos acompanha pela rádio e pelo Instagram também. Trazemos um assunto bem interessante. Dessa vez não é o nosso convidado, não está no estúdio presente, né? Mas o nosso convidado... Fernando, desculpa, tu moras em Taguatinga, é isso? Lá na Altina, eu nunca lembro a cidade desse moço aí. É mais fácil dizer Brasília, e tem Taguatinga, tem várias cidades satélites aí de Brasília. Mas o assunto de hoje, bem interessante, que o Fernando Rocha propôs da gente conversar aqui na rádio, é comunicação e vendas nas redes sociais. O impacto da comparação, decisão e o imediatismo. Fernando, nos escuta bem através do áudio da rádio? Que legal! Seja bem-vindo, agradeço a tua disponibilidade de estar conosco nessa noite, conversando, né? Isso reflete todo o teu entusiasmo e o teu comprometimento com esse tema, né? Legal! Quando Ele tem que falar no micro... O Fernando tem que falar no celular, né? Que ele tá conectado comigo aqui, senão não tá saindo no rádio. Fernando, é importante tu conversar com o celular que tá conectado na rádio. Acho que senão o Tibola não pega o teu sinal aí. Agora sim. Ah, agora deu, beleza. É porque eu tô quase idoso aqui no... Eu perguntei pro Fernando, tinha que ter... Fernando, tem que ter 2 celulares. Ele me disse, só tem 8. Eu acho que ele não sei se ele empresta celular, ele aluga celular. Sim, claro. Mas pra que é brincadeira? Acho que tu tá juntando aquele celular antigo, da época do tijolão. Tu tem um museu do celular, nos conta. É colecionador de celular, Fernando? Aquele no trabalho precisa, né? Existe um limite de contas que a gente pode entrar no celular, no Instagram. Aí ele tem que comprar novos para poder adicionar os clientes novos que vão entrando. Aí eu vou receber por limite. A cada 7 clientes tem um celular. Entendeu? Aí é por isso. Mas eu não sou de usar muito celular, não. Por mais que eu trabalhe com isso aqui, no dia a dia, quase não uso. Pô, eu não sabia dessa. Olha só, então, e eu ainda brincando contigo, mas é sério, uma necessidade, então. Ó, eu vou pedir pro... Mais por uma necessidade, não... Eu acho que o Fernando... Eu acho que o Fernando ele deve estar nos ouvindo através do Viva Voz, né? E através do Viva Voz ele vai ficar com esse som um pouco de fundo, assim. Fernando, se tu tiver um fone de ouvido e puder conectar no teu celular que você tá conectado conosco aqui na rádio, vai ficar melhor esse som. Desde que seja um fone de ouvido que você possa ouvir e deixar sem o Viva Voz, né? Que aí não fica um som de fundo, né? Vamos ver se é possível a gente segue, senão a gente suspende a live aqui. Vamos ver se... não, o Fernando já é organizado, já puxou um fone de ouvido lá. Mas o tema hoje é um tema interessante, né, doutor Hélio? A questão de comunicação e venda nas redes sociais, porque hoje em dia o mundo digital está substituindo a televisão, está substituindo outros tantos meios de comunicação, né? Enquanto o Fernando está se organizando para botar o time em campo. Já nos escuta, Fernando? Tibola, vamos ver se já tá... Consegue nos ouvir agora? Fernando, por acaso, esse teu telefone, esse teu fone que você pegou é aquele fone que tem o microfone junto ou não? Eu acho que nós vamos ter que suspender a live, né? Acho que vamos fazer só... Fernando, se tu não, eu não tô te escutando. Quem sabe você tira o fone e me ouve sem o fone agora de novo.
Por acaso o fone que você está ouvindo é aquele que tem o microfone acoplado também ou não? É, o que tem o microfone acoplado. Mas eu não ouvi você aqui, né? Nessa questão eu não consegui ouvir. O microfone acabou não funcionando. Enfim, quem sabe pode ser um defeito do próprio fone, enfim, alguma conexão que não deu certo, mas nós não estávamos te ouvindo. Tá ruim o áudio, né? Vamos tentar esse primeiro bloco por assim? Tá. Vamos tentar. Isso, Fernando, vamos lá então. Esse assunto bem interessante que tu propôs, vamos dizer, qual é a ideia, assim, o que a gente pode começar conversando, assim, sobre comunicação e venda nas redes sociais, Fernando? Eu penso que um dos fatores assim, mais interessantes para quem estiver pensando em entrar nas redes sociais seja compreender o para que está entrando nas redes sociais. Para quê? Tá tranquilo o áudio? Agora tá ok o áudio. Tá, não, agora tá legal, perfeito. Boa. Entender para que está entrando nas redes sociais, porque senão você vai despir de um investimento alto, vai fazer movimentos que não são assertivos e provavelmente você acaba desistindo de estar nas redes sociais ou acaba comprando uma ideia errada de como que é o contexto real por conta de algumas situações que a gente vê no dia a dia, né, que tem um contexto completamente distorcido e isso aí pode impactar diretamente no negócio, de uma forma positiva ou negativa. Ou seja, seriam uns pontos para começar. Se a pessoa entra com essa ideia, vamos dizer, meio que um aventureiro, fazer a experiência, brincar, legal. Agora, se entra com um intuito, assim, profissional, divulgar o seu negócio, aí já é um assunto sério, aí é outra história. Isso, aí já muda completamente o contexto da brincadeira, né? Porque, tu pensa em mim, vou dar um exemplo, cenários que eu escuto, assim, muito em consultoria. Eu já vi caso de cliente relatar gastar 300, 500, 600 mil reais para pertencer a grupos, porque a ideia é que o grupo fomentasse isso e fizesse algo assim, grandioso acontecer, mas que não. No final das contas, foi um investimento altíssimo para pertencer, e aí quando você vai e pergunta o óbvio, você já gastou 10% disso com a equipe? Não. Então, quando a gente fala das decisões, né, das consequências dessas decisões, vai muito nessa linha, nesse pensamento que se pode ter. Tem muitas possibilidades do que pode ser feito. O marketing hoje nas redes sociais, ele é distorcido. Então, a gente tem muitos pseudo-profissionais da área do marketing, no online hoje em dia. Isso dificulta bastante, porque você vai ver muito conteúdo que não é, de fato, o que o empresário está buscando, o que ele precisa. Então, vai ter vieses que vão ser distorcidos e tudo isso pode levar aí para prejuízos incalculáveis, né, que a gente vai ver no dia a dia. Perfeito, né? Hoje em dia, o sonho de todo jovem, vamos dizer, é ser influencer, né? Eu não diria o sonho de todo jovem, mas a gente vê que as novas gerações, como elas já vieram embutidas nas redes sociais, então elas vieram também com uma carga diferente, porque você tem esse excesso de informação e, ao mesmo tempo, você tem muitas profissões que sequer são conhecidas. A gente tem essas profissões tradicionais, que elas são vinculadas à faculdade, né? Você faz a faculdade, você sai de lá com uma profissão, depois você vai para o mercado de trabalho, e tem as outras profissões que elas surgiram por conta do digital, a tecnologia. Essa tecnologia foi avançando e hoje a gente vê que tem várias possibilidades. Esses jovens, por estar em contato direto com as redes sociais, eles sabem disso. Então, eles vão questionar o mercado, o sistema, como tudo tem sido. É natural que eles tenham esse pensamento, até porque as possibilidades são muitas. Dá aquela história. Às vezes, lá no passado, né, no passado que eu falo assim, gente, 10, 20 anos atrás, se pensasse em ir para a faculdade, fazer a faculdade e ter aquela carreira, como é que vai ser nos próximos 30 anos, a pessoa se organizava nesse sentido. Hoje não. Hoje a pessoa pega o celular ali e ela começa a descobrir que tem profissões que 2 anos você já está pronto para você atuar nela e você vai ganhar mais do que o profissional que está 30 anos atuando. Agora, então a juventude já sabe, né? A juventude já sabe, mas isso também me parece assim, não é algo tão simples, né? Isso depende da curiosidade, da capacidade da pessoa desenvolver, porque como tu dizias, não é um conhecimento informal
que necessariamente tu compra um curso. Eu acho que os cursos que existem até podem, eu acho que ajudam bastante em desenvolver essas habilidades, conhecimento, mas é um assunto complexo, né? Não é assim, qualquer um começa, complexo. Não, eu mesmo, às vezes as pessoas me dizem, não, eu mesmo vou cuidar das minhas redes sociais, fazer as minhas publicações, eu conheço, eu sei, olha, isso aí é complexo, é um assunto complicado para que isso aconteça, né? Sim. Um ponto que a gente vê muito é o seguinte, quando você olha para cursos nas redes sociais, eu sou adepto a defender que profissionais que prestam serviço e que trabalham, tem uma empresa, tem um negócio, sou um médico, um dentista, um advogado, um economista, tem uma profissão ali, essas mais tradicionais, que eles não precisam de cursos de marketing. Investir em cursos de marketing seria ali uma decisão que eu vejo que ela é inviável, não é assertiva. Por quê? Porque tu pode pegar esse dinheiro e fazer ações de marketing. Tu pode contratar uma equipe que já está pronta ali, treinada para fazer acontecer. Tu pode usar esse dinheiro para estar em ambientes mais assertivos. Às vezes a pessoa trabalha, por exemplo, com o público A, e aí ela fica perdendo o tempo dela fazendo stories todos os dias. Entende? Sem perceber, ela vai consumindo horas e dias da vida dela ali, e ela poderia usar aquele tempo para estar se relacionando com pessoas. Então, vai no clube de golfe, vai ver algum tipo de esporte, ela vai se colocar em ambientes diferentes para conhecer essas pessoas que são público A, por exemplo, e aí ter esse impacto mais efetivo, tá vendo? Então, é usar as redes sociais como uma decisão mais assertiva, e não só para ter número de seguidores, ou porque eu quero ser reconhecido, e as pessoas têm que saber todas as minhas graduações, especializações, meu currículo. Não é assim que funciona, entendeu? Então, é esse contexto, um contexto interessante da gente começar a pensar, um jeito diferente de se pensar, né? Fora do comum. Inclusive, se você entrar nas redes sociais e você começar a consumir conteúdo de marketing, você vai ser induzido, influenciado, manipulado a entender que você precisa aprender aquilo. Você nem se dá conta que o marketing é uma profissão complexa. Então, muitas profissões, às vezes um profissional de marketing vai ter 19 profissões diferentes para se tornar um competente. Então, as pessoas esquecem nesse sentido. Não é tão simples quanto parece. Será mesmo que eu vou conseguir aprender uma coisa nova? É mais anos e anos de dedicação para desenvolver naquilo. Sim, por exemplo, a pessoa tem que ter uma habilidade como redator, né? A questão do storytelling, que é contar história, fazer edição de vídeo, lidar com fotografia, entender da dinâmica das redes sociais, tráfego orgânico, tráfego pago. Então é algo um tanto quanto complexo, né? Não é algo para amador. Não mesmo. Pois é. Talvez e é interessante, porque assim, às vezes a pessoa ela vai nessa ideia, né, de que eu vou conseguir fazer e se eu me dedicar vai dar certo. Só que sem perceber o que acontece, a pessoa ela gasta muito dinheiro, muita energia, muito tempo, o esgotamento é o final dessa corrida, e lá na frente ela descobre que não era aquilo que ela queria, porque não vem nenhum resultado, nenhum aprendizado, entendeu? E essa frustração faz a pessoa começar a pensar em desistir, isso é balela, isso não vai levar a lugar nenhum, talvez o resultado não venha nunca, e realmente, talvez o resultado não venha nunca. A pessoa está tentando aprender algo que não quer aprender, que não vai ter a paciência, a mesma maestria, as habilidades necessárias para fazer aquilo, e acaba ali batendo com o rosto na parede. Vai gastando energia e tempo não precisa. Alguém assim, Fernando, que queira começar assim um trabalho bom nas redes sociais, um trabalho bom no sentido de ser visto, ser reconhecido, pode ser uma manicure, pode ser um marceneiro, né, um chefe de cozinha. Como é que se começa isso? Vamos dizer, claro, tu nos traz da importância de um profissional, de poder ter essa assessoria, mas mesmo esse trabalho do profissional, no teu caso, tu és um expert no assunto, como é que o profissional vai construindo assim, a carreira, vai construindo a imagem desse cliente nas redes sociais? Nos dá uma ideia como é que isso funciona assim, para o público leigo? Aí a gente tem que pensar assim, vai ter os contextos e classes sociais diferentes. Então, a primeira coisa a se pensar eu me meti a ter um negócio. Então, só o fato de eu ter dado esse passo e escolher ter um negócio,
Isso vai olhar para mim numa responsabilidade que eu vou ter que aprender a ter um negócio. É diferente de só ser um profissional. Porque se eu for, por exemplo, apenas ali a manicure, e ela vai trabalhar apenas como funcionária dentro de um estabelecimento que já está funcionando, é uma coisa. Agora, se ela decidiu abrir o negócio, ela vai ter que aprender habilidades novas. Ela vai ter que desenvolver habilidades novas. A mesma coisa nas redes sociais. É pensar o seguinte: se a minha empresa não tem condição de pagar um profissional para começar o trabalho, o serviço, eu tenho alguma coisa para melhorar um passinho antes na minha empresa. Entende? Eu tenho alguma coisa para melhorar antes. Essa ilusão de que, eu sou manicure, eu vou para as redes sociais, eu vou fazer conteúdo, e porque eu fazer conteúdo eu vou ficar rica, e não vai. Você vai ficar esgotada, você vai fazer muito conteúdo, não vai aumentar assim nada na sua agenda de clientes, porque não é tão simples quanto parece. Vai levar o triplo do tempo, entende? Às vezes as pessoas pegam casos raros, exceções, e colocam como se fosse a regra. Mas o fulano foi lá, fez, aconteceu, foi muito rápido e deu certo para ela. Mas você vai analisar o contexto e você vê que, no geral, não é assim. Então, até que ponto vale a pena você tomar uma decisão sem analisar esses passos antes? Já foi ver o básico? Às vezes eu vejo coisa assim, do Térico, da pessoa com eco. É isso, então, que o teu áudio estaria com eco, Fernando. Como é que tá aí na rádio? Tá normal? Na rádio tá ok. Na rádio tá ok, tá perfeito. Pode seguir. Vamos lá. Aí o que acontece é o seguinte, eu vou pensar sempre assim, coisas básicas que eu vejo muito em consultoria. O cliente está lá, ele está pensando, por exemplo, em fazer todo um trabalho nas redes sociais, porque eu quero que a minha farmácia ganhe destaque, porque isso, porque aquilo, legal. Só que aí a gente vai visitar o espaço, a gente vê que não tem o básico. Uma placa atrativa, vaga de estacionamento, é o marketing mais básico que deveria ter sido pensado e feito, que ainda não fez. Então, será que está no momento de fazer investimento alto, assim, esse agressivo nas redes sociais? Não é para todo negócio, não é para toda área. Hoje em dia, o que eu recomendo bastante, se você for um profissional e você tiver uma intenção de trabalhar lá com palestras, ministrar cursos, treinar outros profissionais, é bem interessante você começar a se posicionar nas redes sociais. Você tem uma possibilidade muito grande, porque o mercado da educação, ele é uma oportunidade diferente no mundo de hoje. Entende? Sim. Nesse sentido, nesse contexto, compensa a manicure abrir um vídeo, mesmo amador, e começar a gravar, começar a ensinar a fazer a unha ali, como que é os truques dela, as artimanhas. Isso vai atrair outras mulheres que podem ter esse interesse de aprender a trabalhar fazendo unha, por exemplo. Entendeu? Mas não necessariamente isso vai fazer dela uma referência nacional e essa ideia distorcida de que o sucesso é muito fácil. Gosto da frase muito assim, que o sucesso não é miojo. Tá? Não é instantâneo. Então, é preciso ter essa consciência para não tomar decisões que vão impactar negativamente no negócio. Às vezes o profissional está muito no comecinho, ele não tem condição financeira de manter o mínimo de um profissional ali. Cara, investe numa consultoria individual. É muito mais assertivo do que comprar 3, 4, 15 cursos, um mais caro que o outro. Quando você for botar na caneta, você já gastou 10, às vezes 30 vezes mais do que pagar uma consultoria que aparentemente tinha um valor alto. Só que te direcionar de forma personalizada. Eu tenho visto, assim, pessoas que comentam comigo, né, e até já tive experiência de passar por isso, de entrar numa mentoria, interessante, de um custo alto, que promete, assim, que nos vende a ideia de que com essa mentoria a gente vai montar um produto digital e com o trabalho da mentoria isso sairia pronto. Claro, não é o mentor que vai, mas é muito fácil às vezes vender essa ilusão, vender essa ideia, e é toda uma construção que tem que se fazer, né? E às vezes a gente que é profissional, esses dias eu falava com o meu personal também, que ele tem curiosidade de entrar nesse meio, então é um meio
tão diferente, é um meio tão novo, é mais ou menos como eu, que sou médico, resolver, não, eu quero começar a fabricar móveis, eu tenho curiosidade por marcenaria. Ah, não, mas eu quero cultivar orquídeas. Ok, mas você vai ter que aprender, é um outro mundo, não é algo tão simples assim como cozinhar um ovo, né? Por exemplo. Sim. Exatamente. Aí entra bastante essa questão da decisão, né? Que a pessoa pensar, essa decisão dela vai ter uma consequência. Esse mundo mais imediatista que a gente tem, que a gente observa, por essas promessas gerar esse parecer que o resultado vai vir mais rápido, ou que ele vai vir praticamente instantâneo, as pessoas não se fazem 3 perguntas, que eu acho que são fundamentais, e elas vão te ajudar a definir uma prioridade. E é você entender, eu quero aprender a fazer, para me fazer sozinho, eu vou ter alguém fazendo junto comigo, ou eu quero alguém que faça por mim? Sim. Só da pessoa se responder isso já dá uma clareza mental tão grande, ela fica, se eu quero que alguém faça por mim, eu tenho que aprender? Não, eu não tenho que gastar meu tempo e minha energia com isso. Tenho que começar a buscar meios para que alguém faça por mim. Então eu tenho que me questionar, o meu negócio comporta isso? Eu consigo dar os primeiros passos? Não. Então qual que é o outro meio mais assertivo para que eu consiga começar, mas sem perder tanto, tentando buscar o caminho, sabe? Porque são muitos caminhos. A pessoa vai... Tem gente que passa 3, 4, 5 anos comprando curso e não chega a lugar nenhum, porque não entende. Não consegue entender nenhum contexto de como que essa máquina online funciona. Entende? Sim. Eu vou explicar uns pilares aqui para os ouvintes aí, eles vão escutando. Vocês vão começar a ter vai dar uma abertura legal assim no entendimento de como que seria esse marketing online, que ele é um pouco diferente da publicidade que a gente faz no presencial. Presencial você vê que você vai lá fazer um panfleto, sai distribuindo cartões, é o comum do dia a dia. Paga rádio, paga às vezes um carro de som, um avião que vai passar, coisas desse tipo. Já o marketing online ele é diferente. Ele vai envolver muito um estudo de comportamento de consumo, vai envolver se comporta para o teu negócio, porque muitas vezes a pessoa quer fazer esse marketing online, mas o negócio dela não comporta isso. Tem muitos negócios que não comportam. Perfeito. Temos pergunta de ouvinte, Tibola? Tem pergunta aí do ouvinte aqui, sim. O Roberto tá perguntando, ele trabalha com móveis, tá? Ele tem uma pequena marcenaria e tal. O que seria melhor para ele começar a divulgar nas redes sociais? No Instagram, o TikTok, o Facebook, enfim, qual a rede social mais adepta a esse mercado, né, de marcenaria e materiais, né, que ele tem na sua casa, que ele fabrica? Pelo que eu notei aqui, pelo que ele me disse, ele mandou até uma foto, são uma marcenaria mais rústica, assim, sabe? Qual seria o ideal para ele começar a anunciar? Seria interessante para ele começar, ele ter uma periodização ali nos status do WhatsApp, e ele usar o Instagram para aumentar a base de contatos dele. O Facebook também ele vai ser muito bom, só que ele pode investir no Instagram que automaticamente o conteúdo vai para o Facebook também. Ele faz um trabalho só e trabalha nas 2 redes. É interessante ele começar ali. Não precisa gravar vídeos, na área dele o pessoal quer ver fotos, então ele começar a subir fotos do trabalho dele, antes e depois. Se quiser trabalhar com vídeo, um vídeo que vai ser facinho de fazer é ele gravar vídeo preparando o móvel. É uma coisa que ele pode fazer. Isso vai gerar internautas, pessoas que querem estar ali consumindo. Curiosidade, interesse, sim. Isso, e aí pode despertar. Na biografia do Instagram dele lá, ele pode colocar a localização, telefone para o pessoal entrar em contato, entendeu? Informações básicas do negócio dele para que ele seja encontrado. Coisas do que ele já, fotos do que ele já produziu, produtos Isso. que ele, vamos dizer, tem no portfólio dele que ele pode fazer, coisas simples assim. Isso, tem que começar. Então, é o que vai ser pensado ali. A gente não vai pensar numa estratégia super elaborada, complexa, porque é aquela história. Para executar não vai ser simples. E é muito essa ideia que é distorcida, de que todo mundo vai conseguir fazer o avançado, de que todo mundo consegue. Não consegue. Quem trabalha na área às vezes tem dificuldade, imagina a pessoa que está começando. Eu acho que até vem de encontro com a pergunta do Roberto, e quem quer começar a ter assessoria assim, e a pessoa não tem condições de pagar um profissional já com bastante experiência, como é que pode assim
de que forma pode conseguir assessoria ou num custo mais acessível? Tu tens canais assim que as pessoas possam procurar, Fernando? Sei lá, às vezes eu sei que o Sebrae tem alguma assessoria, montar planos de negócio. Quem está começando, vamos dizer, a manicure, o pintor, enfim, o jardineiro, o piscineiro, como é que a pessoa poderia fazer assim, que não tem condições de ter um investimento maior? Duas possibilidades, assim, que eu acredito que elas são bem acessíveis em comparação ao mercado. Eu vou dar um exemplo bem de um contexto específico para que fique muito claro de que o investimento não é alto, ele é assertivo. Se você escolher fazer medicina, quantos carros você vai ter que pagar para se formar? Vários. Escolhe fazer psicologia, escolhe fazer engenharia, qualquer profissão assim tradicional. Eu vou trabalhar por conta e vou começar um negócio que é mais manual, mais operacional assim de começo. Também teve um curso para você aprender aquilo, um tempo. Então é complexo. Você não aprende do dia para a noite. O que eu vejo? Vocês têm os dois caminhos. Tu tem o caminho número 1, que é o YouTube. Você pode pesquisar lá. Tudo que você perguntar no YouTube, você vai encontrar um vídeo ensinando passo a passo. Tem de tudo lá. É a rede principal de pesquisa no momento. Tem o TikTok, sim, mas não chega a ser o YouTube. O conteúdo do YouTube ele é único, é exclusivo. É uma plataforma muito específica. A gente quer aprender a montar alguma coisa. Está em casa, o chuveiro estraga, você nunca trocou o chuveiro, você vai no YouTube. Como que troca o chuveiro tal? Você vai procurar lá. Você não vai entrar no TikTok atrás disso, não. As novas gerações têm esse hábito, mas elas não determinaram ainda todo o contexto. A sociedade, a gente vê que são de mais pessoas maduras do que jovens. Então, esses jovens não têm esse impacto todo ainda de mudar todo o contexto de uma sociedade. São muitas cabeças para se modificar e não é assim que funciona. Leva-se tempo, né? E o outro ponto, antes de se meter a buscar as coisas no YouTube, eu investiria em consultoria individual. Tu paga ali, vou dar exemplo, tenho milhares de clientes já de consultoria individual, que a gente direciona, você vai fazer X, Y, Z, dá documento, a pessoa executa, e ela faz por conta própria. Depois, todo o investimento que ela fizer de tempo em ver aula no YouTube, ou coisas do tipo, já está direcionado em um caminho, em um mapa. Eu vou no Sebrae da vida. Lá tu vai ter conhecimento e informação voltada para negócio, não necessariamente para as redes sociais, que é diferente. Então, é esse contexto que precisa ser amarrado e pensado, porque você sabe o que você está fazendo, para onde você está indo, e você consegue tomar decisões mais assertivas até no que pesquisar. Porque senão, tudo que a informação for disponibilizada para você e que brotasse na sua frente, é certa. Você não vai ter certeza do que é verdade, do que não é. Pensar que não, você está ali esgotado, tentando buscar um caminho, esse caminho nunca chega, e aí vira uma bola de neve. E às vezes são coisas simples que a pessoa pode começar a fazer ali, e ela chega no resultado que ela quer. Era só uma questão de sentar, escutar a pessoa, qual que é o teu contexto de vida, teu cenário atual é qual, como é que é a tua condição financeira, tua disponibilidade de tempo, e aí você consegue direcionar a pessoa dentro da realidade dela, e não nesse sentido de, isso aqui funciona para todo mundo vai ficar rico, vai ficar todo mundo feliz da vida. Não é assim que funciona. Esse é o problema. Não, e o desafio também, tu falas do YouTube, que é muito interessante, mas sim, tem instruções, orientações de tudo, mas acaba não sendo tão específico, tão individualizado, né? Por exemplo, né, uma coisa meio esdrúxula que eu vou dizer, entre a sua opção por fazer uma cirurgia, entre um médico que tem experiência e alguém que assistiu tudo que é vídeo de cirurgia no YouTube, tu vai preferir, não, eu vou pelo médico. O cara pode ter assistido 10 mil vídeos de cirurgia, mas não tem a vivência, não tem a experiência. Então, é aquilo que tu dizias, são tantas informações, é tão diversificado que aquilo ali pode ajudar a dar uma ideia, mas também pode confundir e tu não saber qual caminho seguir, né? Isso pode atrapalhar mais do que ajudar, na verdade. Pode fazer a pessoa entrar... É como, imagina entrar numa floresta, saber que tem vários caminhos para você chegar do outro lado, e você ficar dando volta em círculo. E tentando se perguntar o que está acontecendo, o que eu faço, não saio do lugar. Está acontecendo é que você não procurou ajuda antes para que alguém chegasse e falasse, olha, esse aqui é o mapa. Entendi. Então, pelo mapa já entendi qual que é o meu caminho.
A minha empresa está faturando hoje aí a R$10 mil por mês. Ok, então ela tem que chegar a faturar 30, 35 para eu contratar uma pessoa X. Eu tenho que ter essa consciência para mim poder chegar lá. Senão eu vou ficar buscando a resposta e eu vou descobrir que a resposta não vai ser me dada. Não tem a resposta. São tantos caminhos, são tantas possibilidades. Você pega ali, às vezes eu atendo, por exemplo, 3 médicos diferentes. Cada um tem uma realidade diferente. Então, o plano para o A não serve para o B, que não vai servir para o C. Não adianta. Então tem que ser pensado dessa forma, no contexto de vida da pessoa, social, econômico, de tempo, de recursos, habilidades. Isso tem que ser algo personalizado e individualizado. Fernando, tu te apresenta como redator estratégico, é isso? O meu cargo seria diretor de marketing, mas como eu não estou buscando a vaga, a gente coloca a profissão mais próxima dentro da demanda que a empresa precisa para girar. Diretor de marketing. Não, é que tu no teu Instagram, acho que tá aí essa redator estratégico. Isso, é no LinkedIn que a pessoa vê mais, na profundidade. No Instagram a gente tem que segmentar muito, isso é interessante. Para dar certo nas redes sociais, se você for especialista, se você estuda e se desenvolve, você vai ter que abrir mão dos títulos. Vai ter que abrir mão. Você vai ter que entender que tem um contexto, tem 3 âmbitos ali que eles têm que ser observados. Tu tem que olhar para a tua empresa, tu tem que olhar para o mercado e tu tem que olhar para si mesmo. Se você deixar suas necessidades, suas faltas, suas crises existenciais passarem por cima do teu negócio e do mercado, você vai entrar nas redes sociais com uma necessidade de aprovação absurda, aí você vai entrar num ciclo de comparação e uma disputa que talvez você não vença, você não vai chegar a ganhar. Aí você vai começar a comunicar nas redes sociais para ser reconhecido. Eu sou formado, não sei o quê, olha meu diploma, olha a minha especialização. Quando a pessoa menos espera, ninguém tá nem aí, ninguém presta atenção, ninguém observa, ninguém quer assistir. Por que será? Porque se for sobre você nas redes sociais, não conecta. Então, quando você cria um conteúdo, você sempre está pensando assim, quem vai assistir isso aqui? Quem é a pessoa que vai estar assistindo? Nunca é sobre a gente na hora que a gente está comunicando nas redes sociais. Tem que observar o mercado. O que o mercado quer? Como é que eu posso pegar os valores da minha empresa e comunicar isso no mercado sem ferir quem eu sou? Entende? Tem que ter a consciência desses 3 âmbitos para que na hora de tomar a decisão você não se atropele. Isso, é interessante isso, quer dizer, a gente não pode ficar com essa perspectiva, o que eu gosto, o que eu acho bom e interessante, vamos ter que ver o que um potencial cliente, o que o mercado gosta, o que valoriza, enfim, o que traz mais repercussão, né? É outra perspectiva. Isso, em cima disso. É complexo, não é nada simples, não é nada simples. O digital, ele deixa muitas coisas aparentemente simples, mas não são. Até aquilo que, se for feito por profissional, aquilo que parece simples é mais complexo do que parece. Sabe? Tem todo um... pensar que por trás daquilo que você está assistindo, tem muita informação oculta. Muita. Não é uma coisa ou outra. Às vezes a pessoa vê um vídeo de conexão, por exemplo. Todo mundo já viu nas redes sociais aqueles vídeos que a gente assiste e a gente se sente representado. Sim. Esses vídeos que a gente se sente representado são vídeos em que quem está gravando consegue abrir mão do que acha, do que acredita, enfim, para comunicar para aquela pessoa que vai estar ali assistindo. Então, esse é um aspecto que ele tem que ser analisado, pensado, sabe? Quando você vai comunicar nas redes sociais, tem que fazer essa distinção, senão você pode aí acabar tropeçando. Perfeito, não, perfeito as tuas observações. Nos conta um pouco da tua caminhada, da tua jornada, como é que o Fernando entrou nesse meio das mídias sociais? Tu começou por onde, Fernando? Eu sei que o Fernando outro dia me dizia que agora é acadêmico de psicologia, né? Como é que foi essa tua caminhada, Fernando? Compartilha conosco. Eu estava em um evento em São Paulo, eu sempre trabalhei nos bastidores, né? Eu comecei a trabalhar com isso, eu trabalhava em restaurante ainda. Então fazia uma jornada dupla, eu não dormia.
Eu atendia 2 clientes. Hoje dá para dar risada, antigamente era de chorar, né? O cansaço. Pois é. Desmuta aí, pessoal da live, eles estão muito Sim. bem. Aí, assim, então, quando eu comecei, não foi nada fácil. Então, tem faculdade. Eu comecei 5 faculdades e fui terminar uma. Tá? Isso tem todo um contexto complexo por trás, do que quem o Fernando é. É complexo, é aquilo que a gente estava conversando, não é uma matemática perfeita. Então, assim, em um mundo que ele é novo para todo mundo, ele é novo, ele é complexo, ele não é nada engessado, a gente vivia num contexto social que as pessoas tinham uma certa clareza do que elas queriam para a vida delas, de como ia ser a vida delas. E o marketing é uma profissão, você vai ter que estudar muito. Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas trabalha com marketing. A pessoa vai ver os bastidores, o tanto que estuda, ainda estudo muito. A gente tem que estar o tempo inteiro estudando, a tecnologia está o tempo inteiro se modificando. O que dava certo ontem, do nada, vem uma ferramenta nova e muda todo o contexto social. Então não é nada simples, né? Se eu fosse colocar assim. Tá? Mas meu começo foi ali, eu trabalhava no restaurante. Eu tentei de tudo para começar a trabalhar com o marketing dentro do restaurante, mas não tive a oportunidade, não foi aberto as portas, então fui buscar fora. Aí fiquei no restaurante. Mas é curiosidade, tu disse que começou 5 faculdades, alguma delas foi publicidade? Sim, no momento eu faço publicidade também, entendeu? Estou fazendo, foi a última que eu cheguei a entrar, eu fiz 2 anos de administração, fiz faculdade de gestão pública, fiz faculdade de marketing, fui transicionando. Aí, neurociência, sou apaixonado por neurociência, estudo neurociência, comportamento e consumo tem 5 anos. Então, assim, tem muito estudo por trás. Essa visão, ela é mais ampla, é uma visão que não é enviesada. Você vai entrar no mercado, no online, e você vê que tudo é uma certeza. E isso é muito... É superficial de um nível absurdo, porque essas certezas todas só mostram que quem está comunicando aquelas certezas não tem noção, entendeu? Não tem noção do como é que era antes, sabe? Antes da tecnologia, como é que acontecia? Se acabar a internet amanhã, esses profissionais, eles conseguem ficar no mercado? Sabe? Não fica. Então, as questões a se pensar assim, não é só fazer um curso lá de final de semana que vai me aprender, você vai aprender a tal profissão em curso de 2 mil, não vai. Não vai, você vai aprender algumas habilidades, algumas funções, mas a profissão mesmo, pensar, ou sair da caixa, ou chegar nesse ponto, não importa o negócio, cara, a gente estuda tanto, chega no ponto, não importa o negócio, a área profissional, a gente vai saber exatamente ali como direcionar a pessoa, a gente vai saber o que é melhor para ela ali no caminho dela. Não, isso não muda as variáveis. O que tu nos conta é isso, dessa tua caminhada que tu foi, vamos dizer, montando o teu mosaico, né? Aos pouquinhos eu me identifico mais com isso, tenho curiosidade por aquilo, quero aprender tal coisa, não, essa área não é tão interessante, e aí tu vem fazendo essa construção, né? O moço, diria, um tanto quanto inquieto. Bastante. Então... várias coisas, assim, ó. Tem conhecimentos que eu aprendi, eu fui para a Marinha, então tem muita coisa que eu aprendi na Marinha que eu uso no meu trabalho, no dia a dia. Tem curso de rapel operacional, armamento militar, que eu cheguei a fazer também, entendeu? E tem muito conhecimento, é um tipo de informação que não é todo mundo que acessa na sociedade. Só que para o marketing, isso é uma coisa interessante, os estágios, eles promovem isso, mas você vê que os alunos eles não têm a maturidade ou talvez a capacidade de perceber que é a necessidade de você se colocar em contextos sociais completamente distintos o tempo inteiro para tu conseguir entender a complexidade que é isso, porque é sobre pessoas, né? Então, tu não vai entender X é igual a... Não é perfeito. Você estuda a história, você começa a ficar mais crítico, você começa a questionar, será que é isso mesmo? E você começa a ver que é muito mais pode ser do que é. E aí isso muda o contexto do jogo. Quando você vê que cada pessoa vai ter um contexto de vida, econômico, cultural, social ali. Às vezes a pessoa quer trabalhar com marketing, por exemplo, e eu já conheci muitos profissionais que eles, tecnicamente falando, são muito bons. Mas, por exemplo, habilidades sociais, de conversar com outras pessoas, de se conectar, muitos não têm. Às vezes, o ambiente, isso é fator crucial para quem trabalha com marketing.
Você se colocar no ambiente certo pode abrir todas as portas que a maior parte das pessoas assim, em sociedade não teriam acesso, como também pode fechar muitas portas, né? Aquela história, adianta te colocar no melhor ambiente, você abre a boca difícil, né? Legal, o Tibola tem um questionamento de um ouvinte. Diga lá, Tibola. Tem aqui alguns ouvintes participando. Um abração especial para o José Vanderlei, tá ligado, gostando do programa. Também o Marcelo do bairro Anes, tá ligado no Emoção, Afeto, Comportamento, que gosta muito de escutar e aprende muito sempre com o programa. E a Keila tá dizendo assim, olha, se eu pude entender até agora, é que nas redes sociais, como na vida real, tem que ter o conteúdo. Se for superficial, não se sustenta. É isso mesmo, Fernando? Tem que ter a experiência, principalmente. O conteúdo, a informação hoje em dia, ela é fútil. Por quê? A gente tem o ChatGPT, por exemplo, que é um banco de dados maravilhoso. Então, qualquer pessoa consegue acesso a qualquer informação. Mas a experiência, o campo de batalha mesmo, que é o que vai te dar ali esse senso crítico, a capacidade de análise, você vê que o contexto nunca é igual. Então, todo cliente novo é um desafio novo. É uma nova jornada, uma nova experiência, você vai aprender coisas novas. É entender que o jogo é esse. Você vai virar ali psiquiatra, você vai entender que nenhum paciente é igual ao outro. Mas tem a ciência por trás, mas não é igual. Não é igual, você vai aplicar, você vai ter o fundamento, a informação, mas ela vai mudar de acordo com o contexto de cada pessoa. E aí eu te pergunto, assim, tu é jovem, mas tu tens um conhecimento bem interessante, já uma boa vivência de várias áreas. Muito tem se falado atualmente de que a inteligência artificial vai tirar muitos empregos, vai acabar com profissões. O que tu pensa disso, Fernando? É papo de quem é muito raso. Papo de quem é muito raso. Eu nunca te falei da questão das certezas, das afirmativas. Toda afirmativa é carregada de muita dúvida. Então, não é assim. Primeiro que inteligência artificial é só um conceito. Não existe inteligência artificial. O robô não tem inteligência. Inteligência é uma questão orgânica. A gente vê essas inteligências artificiais, que é o nome já parte do conceito, que é um conceito equivocado, porque aquilo ali são dados e informações introduzidos numa máquina, né? Isso, é um banco de dados organizado para atender uma demanda. Você vê que são ferramentas que quem consegue usar com maestria, quem domina o conhecimento, que realmente tem a experiência. Se a pessoa não tiver dentro dela essa capacidade, essa visão, ela nem consegue usar a ferramenta. Então essa ideia ilusória de que o robô vai substituir o ser humano. O robô vai substituir atividades que o ser humano não precisa fazer. Isso aí sim, profissões é outra história. Quando a gente fala de profissão, isso exige conhecimento, exige saber que é lidar com pessoas, que vai ter contextos diferentes, o país que você mora vai impactar diretamente também nessas decisões, não é assim do dia para a noite que as coisas acontecem. Então, questões políticas, é muito complexo, é uma sopa complexa. Então não dá para eu determinar de que a inteligência artificial vai dominar o mundo, isso é coisa de filme, não é assim que funciona. A gente vê aí que uma inteligência artificial derruba a outra o tempo inteiro. Aquela que era melhor, amanhã não é tão boa assim. E é interessante, assim, o exemplo que eu trago da aviação. Por exemplo, a aviação é algo bastante seguro, mas os dois momentos mais delicados do voo, que é a decolagem e a aterrissagem, é manual, é o piloto que faz. Quer dizer, o restante do voo todo é programado no computador de bordo, as coordenadas, a altitude, por onde vai passar. Agora, os momentos cruciais, que tem, o vento pode mudar, que pode ter, entrar um avião na frente, uma série de variáveis, até agora não encontraram algo que substitua com segurança o ser humano. É a questão dos carros autônomos, né, ou autômatos, que andam sozinhos, já não é algo tão seguro assim. Então, o ser humano, para ser substituído, a tecnologia teria que avançar muito, muito. A tecnologia, ela é uma criação do ser humano. Então, ela teria que se tornar humana para ela substituir o ser humano. O ser humano não substitui, entende? Não há como substituir. O que a gente vai ter, talvez seja alteração no contexto de vida. A gente pode acabar vendo isso acontecer.
na forma que as pessoas se relacionam, na forma do trabalho é feito. Talvez isso sim possa vir a acontecer, mas a substituição é meio equivocado dizer que o ser humano vai ser substituído. Claro. Até porque tudo é feito para o humano. Como é que eu vou substituir? Então eu vou mudar a carga de trabalho, é só a gente olhar para a história, olha para a Revolução Industrial, o que aconteceu. E agora eu vou ficar sem trabalho? Não, tu só vai trabalhar numa outra atividade que é melhor para ti. Inclusive é melhor para ti, te promove mais saúde, estilo de vida. Olha o tanto que o ser humano está vivendo agora. Por causa dessas questões. Tem o lado negativo de toda essa industrialização? Tem. Então vai ter sempre prós e contras. Essas decisões vão trazer consequências. Quais consequências? A gente só vai descobrir caminhando. Torpedo 991629923, WhatsApp 991629943. Já deixando o alô aqui, um abração especial para o Carlos Silva, grande Carlos, especialista nessa área de vendas por muito tempo. Não sei se até não está trabalhando ainda com vendas, mas trabalhou há muito tempo aí com vendas, principalmente vendas em concessionário de carro e tal. Grande Carlos, obrigado pela tua audiência, está acompanhando a gente através da internet, está com o notebook na frente, nos vendo inclusive também através aqui da internet pela webcam do estúdio. Carlos, um grande abraço. Doutor Érico. Beleza, para quem está chegando agora, a turma das 9, o assunto de hoje é comunicação e venda nas redes sociais, o impacto da comparação, decisão e o imediatismo. Estamos conversando com Fernando Rocha, que é um expert em mídias sociais, que nos fala diretamente de Brasília. Fernando, o que a gente vê, assim, falávamos no início a questão das promessas que se vendem, mentoria, esse curso vai mudar a sua vida e etc e tal. O que nos faz, assim, acreditar em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa? Porque lá pelas tantas parece que a gente acaba ficando hipnotizado com essas mensagens, né? O que tem? Como é que são montadas essas mensagens? Tu que é um expert no assunto, né? Qual é o enredo para nos deixar assim com aquela ideia de que isso é imperdível, eu não posso ficar de fora? Nos explica como é que é criado essa necessidade. Textos são basicamente os 3 pilares para que isso aqui comece a girar. Então você vai criar literalmente uma máquina. Essa máquina vai trabalhar para induzir, se comunicar ali com o ser humano. Você vai primeiro para o ecossistema de ofertas que essa empresa vai ter, ou essa pessoa. Então, são produtos e serviços que vão ser vendidos. É a primeira coisa a ser pensada. Ou a ação social que vai ser promovida. Nem sempre é para vendas, há alguma ação social que vai ser promovida. Depois a gente vai olhar para a parte de fluxo, então funis de vendas, que é a palavra comum que você vai escutar no digital. Mas em outras palavras, que é o que o pessoal escutaria no presencial, é o caminho que o consumidor vai fazer para comprar, o comportamento de consumo, o comportamento de compra, que é o que se escutava muito antes da internet, antes das redes sociais, né, esse enfoque. Então, é por aí que a gente vai começar, e por fim a gente vai olhar para tráfego, tanto orgânico, aí, presencial, como online. Quando você olha para o online, você tem aquele pago que você faz, você tem o orgânico, que ele é gratuito, que todo mundo tem na palma da mão e pode fazer, muito mais complexo, mas ele funciona, ele existe. Sim. São os 3 primeiros pontos a se observar. Quando eu olho para esses 3 primeiros pontos, é como se fosse a minha máquina. Então, se eu tenho um negócio no presencial, ele tem um processo a ser seguido, ele tem uma estrutura, tudo isso foi pensado. Quando você vai para o online, se você não tiver essas 3 partes estruturadas, você fica patinando. Já começa aí. Então você mesmo já se poda. Você entra no digital e fica só pensando que é criar conteúdo. Que é isso que as pessoas pensam. Tem que criar conteúdo. Porque se criar conteúdo, as coisas acontecem, a minha vida vai mudar. Não vai. Você já pulou a etapa principal, que era montar um modelo de funcionalidade que é ficar no online. Quando você vai para o marketing online, ele não foge da regra que você tem que ter uma estratégia de comunicação e uma estratégia de negócio. A gente não pode fugir dessa regra, é o básico, que é ignorado. E é ignorado muitas vezes porque as pessoas não sabem que existe. Nas redes sociais, como é que essa manipulação, essa condução, essa comunicação acontece? Você vai ter as promessas, então, por meio das promessas, vão vir enxurradas de gatilhos, de provas, de contextos enviesados,
E tudo isso com o foco de fazer o consumidor acreditar que ele precisa daquilo, que aquilo é muito importante para ele, que ele não pode viver sem aquilo, porque esse curso de marketing vai mudar a sua vida, e você vai comprando essa ideia e com o passar do tempo você vai descobrindo que não era bem isso. Esse é o primeiro contexto. O segundo contexto é o contexto que a gente vai olhar para as premissas. Então é quando a galera já está um pouquinho mais avançada, começa a comunicar com base nos fatos da sociedade. É o que você vai ver o jornal fazendo com você com maestria. O jornal ele só queria me ajudar, promovendo aquela notícia. Não, tudo tem um viés, tá? Tudo tem um viés. Então, tem todo um contexto, ali é um negócio também que está girando, tem uma comunicação, tem toda uma estratégia que está por trás, oculta, daquilo que está sendo feito. Então, as pessoas têm que ter essa noção. E as premissas são os fatos. Eu pegar fatos da sociedade e comunicar. Então, você pensa que está escolhendo, você acredita que está escolhendo, mas não está. E, por fim, o diferencial, que é das empresas que são mais novas, mais sofisticadas, e você vai ver muito isso em empresas que são muito grandes. Redes de atacadão, redes de clínica, você já vai ver que o diferencial ele é aplicado. Porque aí a gente vai olhar para aquela questão, consumidor, o profissional que vai comunicar e o mercado. Você vai olhar para o propósito que vai ser carregado naquilo. Você vê que a empresa tem um algo além, não é só vender o produto, ela tem uma causa por trás. Então tem um contexto, tem uma promoção em prol da sociedade. O marketing não é o vilão, o monstro. Meu Deus do céu, o marketing veio e ele manipula a gente. Não. Tem muito disso nas redes sociais, sim, por aquela questão. A gente tem um volume maior de profissionais que se formaram em cursos de 2 finais de semana e acredita que sabe muito, mas não sabe quase nada. Estudaram um pouco, carregados de certezas. Certezas de que já sabem tudo, não precisam aprender mais nada. E são os mesmos que vocês vão ver assim, com tendência a influenciar outras pessoas a não buscar saber mais também. Você vai ver muito isso, de que isso aqui é a única coisa que você precisa saber sobre marketing. Se vocês forem por esse caminho de querer aprender marketing, entenda que vocês vão ter que buscar, vocês vão ter que estudar. Não tem para onde correr, não. É muito complexo. Então, essa ideia de que é só aprender o que está no meu curso e sua vida muda é mentirosa. É mentirosa. Tem outros fatores que têm que ser considerados. Como é que é a tua vida? Tu tem tempo? Será que você tem tempo para fazer alguma coisa? Você tem recurso financeiro? Você tem disponibilidade cognitiva para isso, emocional? Será que você realmente tem condição emocional para lidar com isso? Você vai começar e você vai descobrir que não tem? Então, são várias habilidades, várias competências, contextos. Tudo isso tem que ser pensado. Cada pessoa vai ser única, cada negócio vai ser único. O país que a pessoa vai residir vai mudar totalmente esse contexto. Então, não é uma matemática perfeita. Ela é complexa mesmo. No título dessa nossa conversa, tu colocou o impacto da comparação, decisão e imediatismo. Como é que acontece isso, assim, a comparação? Na tua visão, nos explica, assim, por favor. A comparação ela vai vir muito desse consumo desenfreado e sem direção. Então, quando eu opto em ir para as redes sociais, e se eu tiver a necessidade que já me foi criada, eu não tinha a necessidade, mas ela foi criada. A partir do momento que a necessidade foi criada, seja pelo mercado ou por profissionais, etc., você vai ter muita coisa, muita possibilidade. A partir do momento que essa necessidade ela existe, você vai se questionar por que você não está lá. Se você entra nas redes sociais sem um mapa ou sem clareza de que você precisa buscar um profissional para você ter essa direção, você não ficar dando tiro no pé, mas naturalmente que você começa a consumir outros profissionais. O fulano é dentista, começa a assistir outros dentistas e aí vê o dentista estourando. Meu Deus, em um ano o fulano virou referência no estado dele. Por que eu não consigo? Você vai ver lá por trás, tem 17 pessoas trabalhando que ele não conta. Então, não era tão simples quanto parecia. Não, né? Tinha toda uma jornada oculta. Aqueles nos perguntavam, não é tão simples, não é só questão de sorte. Talvez sorte seja para ganhar na Mega Sena, né? Mas talvez. Mesmo assim tem que jogar para ganhar na Mega Sena. O que tu nos conta é isso, é que tem toda uma estratégia, tem uma ciência, todo um planejamento, um trabalho por detrás disso, que às vezes leva tempo para aparecer, mas lá pelas tantas aquilo vem à tona, né? Isso. É um jogo que você tem que ter coragem para começar e consciência de que você vai ter que aprender. Nunca é igual, nunca. Há vários clientes assim das mesmas áreas profissionais, mas nunca é igual. O caminho sempre é diferente, as ações são diferentes, contexto,
Às vezes a pessoa tem um contexto de vida que bloqueia o próprio crescimento dela. Às vezes a pessoa tem crenças que limitam o próprio crescimento dela. Então, não é tão simples. É um conjunto de fatores para dar certo. É o famoso sucesso não é miojo. Então, não tem como postergar isso aí, não. É entender que vai ser difícil, vai ser mais difícil ainda se tentar sozinho, sem direcionamento, porque vai ter que encontrar as respostas e talvez não encontre, e tá tudo bem, é uma escolha. Então, é pensar dessa forma. A comparação, ela atrapalha mais do que ajuda. Com quem que a pessoa deveria estar se comparando? Consigo mesmo. E o que acontece é o contrário, né? Ela se compara com o outro, vê o resultado do outro, nossa, o outro deu certo, eu não dei certo. E ela se invalida. Começa a acreditar que não fez o suficiente, que não está evoluindo, que não está crescendo, está acontecendo para todo mundo, mas não está acontecendo para mim. A gente entra naquele viés do imediatismo. Quem promove esse imediatismo todo? O contexto social que a gente vive. Hoje tudo é instantâneo. Você está a 3 cliques de receber o iFood na sua casa, você está a 3 cliques de fazer qualquer outra coisa. Então, esse imediatismo, essa praticidade que a tecnologia traz, que é muito boa, também tem seus aspectos negativos aí, principalmente no quesito que para o ser humano agora está ficando mais evidente, né? Essa questão de entender que a saúde emocional, essa saúde mental, ela importa, ela é crucial. Para mim, inclusive, é um dos fatores assim que eles são primordiais, é a habilidade necessária. Sem inteligência emocional isso aqui é impossível, inviável. Não tem como dar certo nas redes sociais sem inteligência emocional, porque você vai se sabotar de muitas formas. De uma forma ou outra, né? De várias formas. A gente que trabalha na área se sabota. Imagina a pessoa que está lá desordenada, sem saber o que fazer. Pode levar o negócio dela para o precipício, tomando decisões incorretas, indo no impulso. Então, muitas vezes vai pegar ali comparação no sentido negativo, ó, eu pegar alguém só porque tem um número de seguidores expressivo e considerar aquela pessoa o papa. Ah, sim. Não, né? É um fator. Você vê que tem muito profissional que ele escolheu não ir para as redes sociais, a gente vê muito isso, escolheram não ir para as redes sociais com a desculpa, o viés que eles reforçam para eles mesmos na cabeça ali, de que, esse pessoal fala muita besteira na internet, esse pessoal fica falando essas coisas, não quero ser igual a esse pessoal, seja diferente. Venha para as redes sociais e comece a fazer proposta diferente, uma proposta original, enfim, coisas interessantes, te diferencie por isso, né? O Tibola tem uma questão de ouvinte aqui, por favor, Tibola. Temos sim, temos aqui o Edu, tá ligado conosco aqui no centro, diz assim, olha, boa noite, desde os meus 5 anos estudo constantemente, nas áreas em que tive dificuldades, busquei me aprimorar, atualmente sou formado em 4 cursos superiores, matemática, processos gerenciais, bacharelado em administração e bacharelado em serviço social. Muitas pessoas questionam como essas áreas se conectam. Sempre respondo que o conhecimento é universal e todas as áreas se integram, embora cada uma tenha seus conhecimentos específicos. Além disso, todos têm o direito de estudar e se especializar em mais de uma área. Muito bom o tema de hoje. Tudo evolui, não ficamos no mesmo lugar e as tecnologias vão evoluir ainda mais do que temos noção. Na época do Orkut, tinha uma amiga que me dizia que nunca vou sair do Orkut. Pois é, veio o Face, não vai muito em frente. As vendas evoluem muito. Nas últimas 2 décadas, esse estímulo vem criando necessidades na vida das famílias. O Edu aqui no centro, nosso ouvinte, um grande abraço e obrigado aí pela companhia e pela mensagem. É um belo relato dessa evolução e da transformação que o mundo acaba passando e que a gente pode ir assimilando. Eu acho que quando o Edu fala de vários cursos, eu vejo assim, os cursos, pode ser leitura, estudo, estágio, é como ferramentas, né, Fernando, que a gente vai adquirindo. Não que a gente vá usar todas, mas são ferramentas que a gente tem ali na nossa oficina, no nosso repertório e que a gente pode usá-las em momentos distintos, né? Mas tu tem um conhecimento do para que serve, como tu pode usar. Então eu acho nesse sentido assim, o estudo, a experiência é algo bastante válido
também como essa possibilidade da gente seguir pensando nas coisas, revisando, questionando a maneira como a gente faz, porque, enfim, sempre temos muito que aprender, independente da nossa faixa etária. Isso, exatamente. E aí entra uma questão, né? Ele foi por 4 vias ali que são bem consolidadas. Agora tu imagina tu aprender algo que tu acha que tu tá aprendendo da maneira certa e tu descobrir que tu tava sendo enganado. Que tu não tava recebendo aquilo que foi prometido e nem de perto na entrega. Tu vai ficar revoltado. Tu vai se carregar de revolta. E isso vai criar mais um padrão ali que inconscientemente vai fazer a pessoa pensar que as redes sociais não é pra ela, ou que é um bicho de 7 cabeças, é um monstro, será que é pra mim? Então, bons profissionais assim, ó, onde é que vocês estão? O que vocês estão fazendo? Vocês já começaram? Ou qual que é a crença que tá impedindo? Qual que é o sabotador? O que você está dizendo pra você mesmo? Você não deu o primeiro passo ainda pra começar? Tem vários, assim, como o Edu aí, que são excelentes profissionais, mas que não se metem nas redes sociais, não querem começar, e cada um com o seu porquê. Eu vou te fazer uma pergunta agora diferente, mas eu acho que é bem importante, assim, quando a gente deve suspeitar que aquele profissional, aquela pessoa que se apresenta nas redes sociais é um charlatão, né? O que seria, assim, em termos de... que pistas que essa pessoa estaria deixando, que evidências, assim, o que a gente tem que levar em conta para que não acabamos levando o gato por lebre, como se diz aqui no Sul? Eu analisaria não o que a pessoa pode estar fazendo, mas como eu estou me comportando. É a falta de autoobservação que pode levar a esse tipo de situação aí. Se a pessoa parar para se perceber, ela pode notar que ela está entrando num ciclo de dependência emocional, pode se perceber e se dar conta de que está batendo palma para doido, tá lá batendo tambor pro maluco dançar, nem percebe, não se dá conta. Pode se dar conta de que talvez está pertencendo a grupos porque tem medo de ficar só, ou porque talvez as pessoas em casa não validam. Então cada pessoa vai ter suas faltas, suas questões emocionais ali, e isso pode impactar diretamente. Essa falta vai te fazer buscar, você vai ter o dedo para chegar nesses caras, você vai ter a capacidade de encontrar esses caras. Os que dá certo, os que é bom, você vai saber também, só que você vai se distanciar. Então, normalmente a pessoa que vai atrás desses, né, nesse sentido, é a pessoa que está precisando ali de uma terapia severa, mesmo para começar, a não sentir ideia doida, não, mas é a pessoa que abre mão, que pensa que já sabe demais, é o orgulho, e aí sem se dar conta acaba entrando nesse ciclo vicioso. Não tem fim. É interessante, tu diz assim, quando você se encantar demais por algo, parece, não, agora é a saída, é a tábua de salvação. Abre o olho, pode ser que aquilo ali não é bem o que você imagina, porque isso tem a ver muito com a nossa necessidade ou com a nossa carência da gente acabar criando uma ilusão ou criando uma expectativa desproporcional ao que aquilo pode nos oferecer, né? É tipo isso, não, compre uma mentoria comigo que a sua vida vai mudar, você vai ser como eu, vai ter carro importado, vai ter o seu jatinho, etc, etc, como se as coisas fossem tão simples assim, ou tão automáticas. Fala de bola. Eu cheguei a ver alguns profissionais, entre aspas, de rede social e que vendem cursos e vendem mentorias, tudo mais, que eles têm a receita, eles dizem ter a receita, a fórmula bolo mágica. Agora você vai investigar um pouquinho a fundo, eles não aplicam essa receita para si, né? Não aplicam. E vamos pegar um exemplo bem prático, tá? Tem vários vendedores, entre aspas, consiga, né, tantos seguidores em tanto tempo e tal. Aí você vai no perfil do cara que tá vendendo essa ilusão, ele não consegue ter, nem ele ter esses, entre aspas, seguidores reais. Ele não consegue aplicar para si. E existem N exemplos aqui para nós, né, exemplificar. Mas eles vendem uma ideia, mas não aplicam a si mesmo essa ideia que eles vendem, né? Porque é furada normalmente, né, Fernando? Entra um fator, uma questão a se pensar, porque eles englobam todos, não necessariamente, entendeu? Tem muito profissional bom no mercado que não está interessado em estar nas redes sociais, de ter seguidores e tudo mais. Eu mesmo sou um aspecto nesse sentido. Eu tenho N casos, assim, se entrar no meu perfil lá, por exemplo, você vai ver que é um perfil que eu já não considero grande, né? O pessoal fala que sim, mas eu não considero grande, poderia ser maior. E eu não tenho a ambição de ter muitos seguidores, porque o meu negócio não depende, né?
Mas você vai ver outras áreas, precisa. Mas se você entrar, por exemplo, em depoimentos, você começa a ver a quantidade de resultados ali, você fica abismado. Então, uma coisa assim que eu diria é, talvez um fator para se questionar não seja o fazer para si, porque no digital hoje o que a gente vê muito, na prática, são os charlatões, eles normalmente vendem aquilo que eles dizem saber fazer, mas eles não contam que quem está fazendo é uma equipe nos bastidores que não está com esse aspecto de se promover. Entendeu? Então não é necessariamente a pessoa fala que está ensinando para fazer e sabe fazer. Sim, tem esse aspecto, mas isso não determina todos os profissionais. Até porque o que a gente vê na maioria é isso. São pessoas que estão vendendo conhecimento X, mas que quem faz de fato é a equipe. Seria mais inteligente, mais ético para esses profissionais eles venderem, por exemplo, o treinamento de liderança, porque eles sabem gerar resultado por meio de outras pessoas. Seria mais ético, mas isso não dá tanto dinheiro como falar de fazer dinheiro, né? Que é o contexto que a gente vê, e aí caráter a gente não tem como julgar, a gente julga o nosso. Então, Fala, Tibola. Questões a se pensar. Ou seja, Fernando, eles são na prática atores de venda ou atores de rede social que acabam muito mais aplicando um conhecimento de comunicação do que qualquer outra coisa. Eles usam, é aquilo que eu falei sobre a questão do caráter, né? Não é só saber fazer. Tem muitos, assim, muitos profissionais nas redes sociais que estão em destaque e que eles não precisam botar a mão. Então, assim, não é um ou dois. Por quê? Não tem que botar a mão, entendeu? Não tem. Existe uma máquina. Você vai no mercado, por exemplo, e você vê, normalmente a gente só observa a galera do caixa. Mas a gente esquece que tem um repositor, o cara que foi lá no caminhão, ele não é conhecido, ninguém sabe quem é o seu José, que está lá abastecendo o mercado todos os dias, todo final de semana, trazendo as frutas, as verduras, ninguém sabe. Mas ele está lá fazendo o serviço dele, ele não está sendo visto. Então, isso não invalida o profissional que não quer estar se promovendo nas redes sociais. Isso vai depender muito dos objetivos de cada pessoa, entende? É assim que a gente precisa analisar o contexto. O que é interessante para a gente observar? Essa pessoa, a gente vê muito isso no mercado do marketing, que está prometendo marketing nas redes sociais. Ela faz sozinha? Provavelmente não. Ela consegue fazer sozinha? Se eu pegar essas pessoas, colocar numa sala fechada, der um computador na mão dela, será que sai alguma coisa? Provavelmente não, para a grande maioria. Mas se eu pegar essas pessoas e pedir para elas dar um treinamento de liderança, construir resultado por meio de pessoas, criar um negócio pensando dessa forma, elas vão dar um show, porque elas sabem fazer isso. Aí o que a gente vai ter é mais uma questão de escolha mesmo. Qual mercado que eu desejo atuar, quais são os meus valores, meus princípios, meu caráter. São outros pontos que a gente pode analisar. E aí é aquela história, a gente sempre sabe onde está se metendo. Por que a gente vai? Por que a gente continua? Nossas questões emocionais mal resolvidas, nosso contexto de vida, às vezes a falta de apoio, às vezes falta de conhecimento, falta de informação, falta de buscar um direcionamento, falta de escutar. Muitas vezes as pessoas não querem escutar o lado ruim da história. Então, se você vir para as redes sociais, né, tem muita gente que acha que vai ser mil maravilhas. Não, mas quando você começa a contar a realidade, como que é, vai dar trabalho, não vai ser do dia para a noite, vai levar meses, já dá aquele frio na barriga. Não, mas fulano falou que dá para fazer em 2 semanas. Faça com fulano e depois me conta. Entende? Não é assim que funciona. O mundo real não é assim. E aí você vai ter situações que pode sim, tá? Pode acontecer. E aí vai entrar N fatores. Você vai ver, é muito comum a gente ver nas redes sociais, você já deve ter visto conteúdo desse tipo. O que fulano fez para dar certo? Fulano não tá me contando, então como é que eu vou saber que aquilo funciona, que aquilo é útil? Como é? Eu trabalho nos bastidores daquilo? Sou eu que estou nos bastidores? É a primeira coisa que eu iria me questionar, sabe? E a gente vê muito isso. O que a Anitta fez para funcionar, para dar certo o negócio dela? Se eu não tô trabalhando nos bastidores com a Anitta, se eu não tô lá sendo o braço direito dela, se ela não tá me contando diretamente, se ela não estiver do meu lado aqui, conversando e falando, é questionável. É questionável. Onde é que essa pessoa tirou essas fontes? Quais teorias que estão embasadas em cima dessa, do que ela está vendo ali? Ela só está comunicando aquilo que ela consegue enxergar, aquilo que ela diz para si mesma que é a verdade. E não tem muito o que fazer. E vai do caráter de cada um. É a capacidade que cada pessoa tem de questionar o mundo, de questionar como as coisas são feitas. A psicoterapia, por exemplo, ela serve para isso, ela te ajuda a desenvolver essa capacidade, tu consegue ver o mundo de uma forma diferente, tu consegue se questionar mais.
E não, as pessoas hoje têm um viés social, né? É pra doido, é pra doente, é pra quem... Não, isso é pra quando chegar, você já passou por tudo, né? O caminhão já passou por cima, foi, voltou, deu ré, e agora você resolveu se mexer. Então... Fernando, falando até de psicoterapia, olha só. Bom, mas entrou na psicologia, como é que não vai falar disso, né, Fernando? Isso é, né? O Fernando não quis dar muito certo, não. Olha, eu já dei muito certo, assim, pro meu mercado. Hoje tu tens mentoria, tu tens curso, além desse trabalho de social media, que outros produtos ou serviços tu tem prestado, Fernando? Então, eu não trabalho como social media, senão daqui a pouco brota um monte de gente atrás de social media. Trabalho com consultoria de estratégia. Então, eu tenho hoje consultoria, eu já atendi mais de 1.000 pessoas no individual, que é aquele caso das pessoas que elas não têm condição de ter uma equipe para fazer por elas, e eu tenho empresa que presta serviço. Então, no momento atual, eu trabalho com essas duas frentes, ou dando consultoria para quem vai fazer por conta própria e quer ali não errar ou diminuir dos seus acertos, né, não sair comprando tudo aleatório, tomar decisões mais assertivas, porque tem um mapa na mão, ou a pessoa que já tem um negócio consolidado, já está acontecendo, vai lá, contrata a gente e faz por ela, prestando serviço. É mais simples, inclusive. São os dois caminhos ali. Curso online não tenho ainda, pretendo ter, é bom ter, a possibilidade de escala, é maravilhoso. É só a gente ter essas consciências que a gente foi levantando aqui ao longo do programa para não sair fazendo merda. Beleza, né? Fernando. Estamos chegando no fim, já chegamos ao final do nosso tempo. Sempre é ótimo conversar contigo. Aprendemos muito. O teu entusiasmo é contagiante. Eu agradeço. Né? Eu gosto de participar com isso, eu gosto de dar aula. Oi, então, gosta de dar aula, já está aí uma oportunidade para ir desenvolvendo cursos, promover eventos, até para ensinar, quem sabe, a gurizada que está chegando aí a lidar ou ter êxito nesse mundo digital, como tu já vem tendo. Quero te agradecer muito essa disponibilidade de estar conversando aqui conosco, tá sempre acompanhando também o programa, e até uma próxima oportunidade, Fernando. Até, eu que agradeço, está aí disponível. Legal. Então tá, semana que vem nós estamos de folga, né, Tibola? Isso, tem futebol, tem o Grêmio pela Copa Sul-Americana na semana que vem, então nós não teremos emoção, afeto, comportamento, o jogo começa às 7 da noite. Então 7 da noite, e o Grêmio vai dar um show? Qual é a tua expectativa, meu amigo? Aí eu não sei responder. Não sabe responder. É mais fácil responder as questões aí de rede social hoje em dia sobre venda do que isso aí. Não tem como saber. Impossível. Do jeito que o Grêmio não tem como saber. Tô vendo, tá cauteloso, não? O meu amigo Tibola aqui tá cuidadoso. Embora tenha ganho no final de semana, o desempenho não tem demonstrado que vai evoluir nos próximos jogos, pelo menos curto, médio prazo.